meses para criar coragem e gravar esse vídeo que você está assistindo aqui agora. O nome disso? Procrastinação e perfeccionismo. Então, nada mais justo do que gravar um vídeo falando exatamente sobre isso. Então, o tema do vídeo hoje é procrastinação e perfeccionismo. Você se considera uma pessoa perfeccionista, quer tudo nos mínimos detalhes e não dá um passo se nada estiver perfeito do jeito que você deseja? Então esse vídeo aqui é pra você. Todos os dias eu recebo mensagem, comentário lá no meu perfil no Instagram ou até mesmo mensagem que as minhas alunas me mandam sobre perfeccionismo e procrastinação. Falei alunas, mas é bom deixar aqui explicado, porque caso você não saiba, eu sou professora de bordado no papel, eu sou a Dani, muito prazer, e eu ensino como criar bordados incríveis utilizando papel. Sim, dá para fazer bordado no papel. E quando a gente fala de uma atividade manual, de um artesanato, ainda mais do bordado, né, que requer ali uma coordenação motora, né, uma certa habilidade para você conseguir executar os pontos da técnica, é natural que a gente se depare com ele, o perfeccionismo. E também porque tem aí uma grande polêmica que envolve o bordado, que é aquela ideia de que o nosso avesso precisa ser perfeito. O avesso, se você não sabe, é aquela parte de trás do bordado. E tem muita gente que ainda acredita nisso, que uma boa bordadeira só se reconhece se ela tiver um avesso perfeito, né? Se a parte de trás estiver um pouco bagunçada, um pouco emaranhada, a pessoa não é boa. Então isso é assim a combinação perfeita para quem começa a fazer um bordado no papel, por exemplo, um artesanato ou qualquer outra atividade manual. Tem aí um nível de cobrança e de exigência muito alto. Eu vou falar para você, eu algumas vezes, né, me deparo aí com casos e situações onde eu me sinto mais perfeccionista, mas eu não me considero uma pessoa perfeccionista hoje. Graças a Deus. Me libertei dessa crença de que as coisas precisam ser perfeitas e eu tenho que ter o controle de tudo. Então, para trazer aí um pouco de luz, né, sobre esse tema para você, eu vou te contar um pouco sobre o que eu acho que é o perfeccionismo, como que a gente pode trabalhar com ele, porque é uma grande perda de tempo você achar que, né, tem que esperar uma situação perfeita para executar algo. Para a gente falar de perfeccionismo, a gente tem que falar de perfeição, certo? Perfeccionismo é essa busca pela perfeição. E eu não sei se você sabe, mas assim, já te contando aqui, que perfeição não existe. Perfeição é algo que a gente cria somente na nossa cabeça, é algo que está no campo das ideias e ela não está aqui no mundo físico, no mundo real que você consegue tocar. Por quê? Porque você só imagina, você tem um cenário perfeito daquela situação, seja o que for, tá? Pode ser uma arte que você vai fazer, pode ser uma conversa que você vai ter com alguém, uma solução que você quer criar para uma situação, mas aquela solução perfeita ali não existe, isso está tudo na sua cabeça. E quando a gente fala que isso está na nossa cabeça, significa que cada pessoa, como tem uma cabeça diferente, né? Cada pessoa tem um ideal de perfeição diferente. Então, o que é perfeito para mim não é perfeito para você, que não é perfeito para o outro, que muito menos para o outro. Então, quando a gente traz essa perfeição para o mundo real, a gente entra em conflito, porque ela não é compatível com as nossas possibilidades, com as circunstâncias que a gente encontra na vida real, não é mesmo? Então aí a gente começa a se frustrar. E se uma vez você idealiza alguma coisa, traz para o mundo real e aquilo não acontece, você se frustra, você já cria ali um bloqueio e pensa, não vou realizar de novo porque tal coisa não saiu como eu esperava. E aí você começa a achar que a razão para aquilo não ter saído como você esperava é você. E aí você pensa, mas é porque eu não fiz o meu melhor, é porque eu não estava preparada, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer tal coisa melhor para daí eu conseguir realizar aquilo ali com perfeição. Mas, gente, se a perfeição não existe, se a gente nunca vai estar pronto para determinada situação, por que essa busca de encontrar algo que seja perfeito, né? E uma coisa só é perfeita justamente porque ela não existe, porque ela está totalmente na nossa imaginação.
E quando você fica pensando tanto, né, nessa busca de algo perfeito, de algo ideal, só vou começar só vou começar a fazer fotografia se eu me considerar um profissional muito bom de fotografia. Só vou começar a dar aula quando eu cumprir XYZ cursos e aí eu vou estar pronta. A verdade é que você nunca vai estar pronta, você sempre está mudando, mas a gente fica nessa busca incessante de esperar o momento perfeito, esperar a condição ideal, esperar o alinhamento mágico para a gente conseguir realizar alguma coisa. E aí a gente cai na outra cilada que eu falei no começo do vídeo, que é a procrastinação. E aí você procrastina uma coisa porque nada está perfeito como você imaginava. Eu tenho pra mim que a perfeição, ela encobre um pouco a procrastinação, sabe? É como se fosse assim, vamos supor, eu vou tirar um exemplo meu aqui para colocar no vídeo, mas é algo que eu já superei, mas eu tive por muito tempo. Eu sempre quis praticar um esporte. E eu nunca pratiquei porque eu achava que eu só poderia começar se eu tivesse boa. Porque eu não posso começar algo que eu nunca fiz na vida e errar. Como pode eu fazer alguma coisa errado? Como eu posso me colocar numa situação que eu nunca fiz e errar? Eu tenho que começar acertando. Eu tenho que começar tirando 10. Eu tenho que começar sabendo fazer tudo o que precisa. Eu não posso lidar com o erro. Então, por muito tempo, eu nunca pratiquei nenhum esporte porque eu pensei, eu não sou boa, eu não posso começar algo e errar. E se eu erro uma coisa e as pessoas derem risada de mim? E se eu for motivo de chacota, por que aquilo ali saiu errado? Mesmo sabendo que eu nunca fiz aquilo na minha vida, eu não tinha esse auto-amor de olhar uma situação que eu nunca fiz e pensar, tá tudo bem você errar, não tem como você ser boa em alguma coisa que você nunca fez, porque você só fica boa fazendo. Vamos repetir essa frase aqui comigo pra gente internalizar. Não tem como você ficar boa em alguma coisa que você nunca fez, porque você só fica boa fazendo. É isso. O vídeo podia acabar aqui, mas a gente vai continuar porque ainda tem mais coisa para falar sobre procrastinação e perfeccionismo. E antes que eu me esqueça, se você é novo, se você é nova por aqui e ainda não se inscreveu no canal, aproveita, clica aqui no botão de inscrever e também ativa o sininho de notificações para você continuar recebendo vídeos aqui. E, gente, esse vídeo também pode não estar assim perfeito, né? E uma forma de melhorar ele é justamente continuar. Então vai me incentivar muito se você se inscrever aqui, se você deixar um comentário sugerindo novos temas para eu trazer aqui para o canal, que isso também vai me motivar a continuar e assim eu vou conseguir aperfeiçoar o meu conteúdo aqui no YouTube. Olha só, que incrível! Mas como eu estava falando que a perfeição encobre a procrastinação, eu por muito tempo procrastinei fazer um esporte porque eu queria chegar já arrasando, eu queria chegar fazendo e acontecendo. E a verdade é que a gente não vai já começar no topo numa coisa que a gente nunca fez. Ainda mais se você não tiver experiência nenhuma, não tiver habilidade naquilo ali que você quer iniciar, né? E aí é que tá a grande magia, né, da gente começar a fazer alguma coisa nova, que é justamente a gente se permitir ser iniciante e aceitar que a gente vai errar nesse processo. E isso é assim, ó, um tapa na perfeição, né? E no perfeccionismo e na procrastinação também. Porque isso acaba com toda essa crença de que precisa ser perfeito. Mesmo que você hoje pense assim, ai, Dani, mas eu sou perfeccionista, eu gosto nos mínimos detalhes, eu quero tudo muito certinho, pra mim tem que estar perfeito. Eu sugiro aqui que você ressignifique esse perfeccionismo, né, esse vício de talvez repetir sempre, eu sou perfeccionista e me orgulho muito disso, pra mim tem que estar tudo perfeito. Ressignificar isso pensando que você, ao invés de ser uma pessoa perfeccionista, que a gente sabe que o perfeccionismo traz muito essa carga de autocobrança, de controle e também de procrastinação, você pensar em se considerar a partir de hoje uma pessoa que ela é detalhista, uma pessoa que é cuidadosa, uma pessoa que tem zelo por aquilo que faz, mas que entende que a perfeição é algo inalcançável. Que a perfeição é algo que muitas vezes pode paralisar você.
E pode às vezes te enganar, sabe? Como se fosse ali um truque, você achando que aquilo ali ainda não tá bom o suficiente, e você cai na cilada da procrastinação e do perfeccionismo e acaba não dando continuidade no seu trabalho. Ou acaba refazendo alguma coisa 10.000 vezes, porque aquela vozinha do perfeccionismo falou, mas isso aqui não tá bom ainda, isso aqui poderia ser diferente, aqui ficou um pouquinho torto, essa cor aqui não combinou, acho que você poderia fazer de um outro jeito. Entende que às vezes o nosso próprio perfeccionismo dá uma rasteira e acaba tirando a gente ali do nosso objetivo? E pra mim também uma coisa que é muito importante sobre perfeccionismo é que eu acredito que quando a gente fica nessa obsessão de ter algo perfeito, a gente acaba perdendo uma coisa que é muito legal, que é os imprevistos do processo que acontecem e que tornam a gente pessoas mais resilientes e mais criativas também, porque criatividade é encontrar soluções para aquilo que não estava previsto. Então, quando você fica só focando nesse perfeccionismo e nessa coisa que precisa estar perfeita, você foca só naquele objetivo e só vai estar bom se você conseguir estar naquele lugar, você acaba tirando um pouco, né, do encanto desse processo mesmo e das coisas que vão acontecer no meio do caminho e que você vai aprender a lidar com elas. Então fica aí também mais uma perda, né, mais uma coisa que a gente tem aí no perfeccionismo, que é justamente perder um pouco esse encantamento pelo processo e pelas soluções que a gente pode encontrar no meio do caminho. Uma outra coisa também que acontece muito com pessoas perfeccionistas e que eu acho uma grande perda é que quando você está nessa ótica do perfeccionismo, você foca muito naquilo que falta e você esquece aquilo que você já passou. Você praticamente não recompensa o seu esforço por ter praticado tudo aquilo, por ter feito tudo aquilo que você já fez. Você fica olhando sempre para aquilo que falta. Você fez tudo isso aqui, mas faltou isso. Você olha só para isso e esquece toda essa outra parte que você já realizou. Muito injusto, né, com qualquer pessoa pensar desse jeito. Eu tenho certeza que se a gente fizer um exercício do tipo assim, vamos imaginar que você tem um amigo que pintou um quadro lá, vamos imaginar que ele pintou um quadro e ele te mostrou esse quadro e ele perguntou a sua opinião. De resposta assim rápida, você já diria pra ele, ai amigo, mas eu achei que isso aqui, essa cor não ficou boa. Ou você diria, nossa, não, ficou muito bom, ficou legal, ficou bacana, gostei, ficou bonito, parabéns. E aí talvez depois, né, se você for muito próximo dessa pessoa, você até tenha essa liberdade de falar as coisas que você achou que não ficaram tão legais. Mas dificilmente você diria algo crítico ou algo que falta olhando aquilo ali pela primeira vez. E aí eu te pergunto, né, por que você faz isso com você mesma? Então, quando a gente fala de perfeccionismo, é a gente ficar olhando para aquilo que falta, é a gente nunca estar satisfeito com algo, não sabe direito a hora de parar alguma coisa, tem sempre que refazer, tem sempre alguma coisa para melhorar, nunca tem aquele bom bastante, sabe, para você entender que está finalizado ali aquilo que você está fazendo, e você sempre fica naquela busca incessante de perfeição que só tem aqui dentro da sua cabeça, e aí quando você traz para o mundo real, é um mar de frustração, assim. Gente, é certeira que você vai ter uma frustraçãozinha aí se você for uma pessoa muito perfeccionista. Agora, tem jeito da gente ser menos perfeccionista e até mesmo procrastinar menos, né? Imaginando que o perfeccionismo e a procrastinação estão ali, ó, irmãozinho de mão dada. Eu digo que sim. E aí eu vou te falar algumas coisas que eu fiz pra mim e que funcionaram, que outras pessoas também ao meu redor já fizeram, né? Conversando com amigos e com alunas também do curso. Funcionou bastante e aqui eu quero dividir com você. Uma coisa para você imaginar quando a gente fala de perfeccionismo é que, assim, é uma verdade um pouco dura, mas ela é muito real e dá uma tranquilizada nesse alto nível de cobrança, tá? Que é o seguinte, ninguém tá tão preocupado, né? Ninguém se importa tanto assim com você quanto você acha. Vou dar um exemplo. Imagina que eu fiz um suco e aí tinha um amigo aqui em casa, ele tomou esse suco e tal, e esse suco tava muito aguado, tava muito ruim, horrível.
não tava legal. E aí esse amigo tomou esse suco, ele achou meio ruim, ou não falou nada, né? Mas eu fiquei assim, meu Deus do céu, esse suco tá muito aguado. E agora? Passou. O amigo foi pra casa, eu fiquei em casa, cada um seguiu a sua vida. Eu tenho certeza que esse amigo não lembra mais esse suco, porque outras coisas aconteceram na vida dele, gente. Outras situações, outros problemas, outras coisas pra resolver. E ele não vai lembrar desse suco daqui a 1 ano, 2 anos. Eu vou ficar remoendo esse suco aguado por quanto tempo? Percebe que as pessoas não se importam tanto assim com você quanto você imagina? Porque é como se você fizesse um exercício de tirar o zoom um pouco, né, do problema e dessa situação. É como se você literalmente olhasse o todo, olhasse tudo que está ao seu redor, olhasse o mundo e visse que esse suco aguado é uma pequena parte de um todo e não é tão importante assim, não é uma coisa que é vida ou morte, é uma coisa que vai ser muito problemática, entende? Então assim, aquele bordado no papel que você fez que não ficou tão ideal quanto você queria, né? Aquele e-mail que você mandou e que ficou um pouco esquisito, aquela resposta que você teve, não é tão importante assim. A vida vai seguir, a vida vai passar e as pessoas não vão mais se lembrar desse problema, né? Outra coisa também que ajuda muito no perfeccionismo é você aceitar genuinamente que você é passível de erros. O que significa isso? Significa você olhar para você e entender de uma vez por todas que você erra. E tá tudo bem errar, porque errar não é errado. Vamos repetir essa frase? Mais uma pra gente internalizar aqui nesse vídeo. Errar não é errado. Isso significa que o seu erro vai fazer parte do seu processo. Ele vai compor essa jornada de processo que você vai ter, independente do que você for fazer. Mas ele não vai definir o todo, ele não vai definir você, não vai definir o lugar onde você vai chegar. Ele apenas é uma parte, ele é um degrau, né? Ele é um tracinho de um todo que vai compor ali o que você está fazendo. Quando você entende isso, que você vai errar, quando você erra, você fala, opa, errei. Sabe o que isso significa? Que eu estou evoluindo. Significa que isso aqui que eu estou fazendo de errado é algo que eu aprendi agora que eu não posso fazer de novo, ou que eu não devo fazer de novo, ou que eu posso fazer melhor. Então, é como se você esbarrasse numa porta que está fechada. Você esbarrou aqui, não conseguiu abrir, deu um erro. Vou para outra, você vai para outro lugar. Dificilmente você vai vir aqui de novo, porque você já sabe que aquilo ali não funciona, que aquilo ali é errado, que aquilo ali não deve ser feito. Então você cria um novo caminho. Quando você entende isso, o seu processo fica mais leve. Você tira um peso das suas costas de imaginar que só funciona se você acertar. E você tira também uma ansiedade do tipo, tô fazendo, mas em algum momento eu vou errar. Eu vou errar em algum lugar, mas eu não sei onde é que é. E você fica naquela ansiedade e nessa expectativa de errar de fato. E você vai errar, é natural. Mas isso significa que você vai aperfeiçoar. Se você utilizar esse erro como fonte de aperfeiçoamento e aprendizado, você vai longe. Você vai longe, você vai tirar esse perfeccionismo da sua frente, essa procrastinação, e vai conseguir evoluir assim, ó, lindamente. E por último, mais ou menos importante, o perfeccionismo também é, assim, um solo fértil para críticas, né, para vozes da nossa cabeça, mas principalmente também de outras pessoas. Então, o meu conselho para você, pra gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, é você ter muita certeza, assim, de quem você é, do que você faz, por que você faz aquilo. Porque quando você entende isso, todas as críticas que vierem até você por perfeccionismo de outras pessoas vão ficar muito menores. E você vai entender que aquilo ali que a pessoa falou, né? Ai, esse seu avesso não tá perfeito. Ai, mas isso aqui poderia estar de outro jeito. Mas se você ficou satisfeita com o que você fez, pouco importa essa opinião de perfeccionismo da outra pessoa. Você pode até absorver aquilo que ela fala, né? Filtrar o que ela diz como uma crítica construtiva, mas não tomar aquilo como verdade ou algo que vai definir o que você faz, definir quem você é. E muito pior, que às vezes vai fazer você voltar atrás no que você acabou de executar
porque a outra pessoa falou que aquilo ali não estava bom o suficiente, e aí você começa a se cobrar de novo e pensa, nossa, mas eu achei que isso aqui estava muito bom, agora a outra pessoa falou que não tá. Ixi, acho que não tá mesmo, é melhor eu refazer tudo, vou desmanchar isso aqui, vou fazer tudo de novo. Tem também esse lugar do perfeccionismo da outra pessoa que acaba entrando no nosso perfeccionismo, que tá ali, né, em momento de cura, tá evoluindo, tá se tornando uma coisa menos exigente, e vem alguém e fala algo e a gente traz tudo à tona de novo. Então é importante também você entender que esse perfeccionismo que vem de fora não pode deixar você acabar com tudo que você está fazendo, né? E deixar você se tornar uma pessoa crítica novamente, ou aumentar ainda mais a sua crítica por conta de uma opinião externa. Lembre-se que as pessoas não estão muito aí para você, né? Que foi o segundo tópico que a gente falou aqui. Então, vida que segue, se você errou, se você fez alguma coisa que não ficou perfeita, tá tudo bem. E entenda que, por mais que você ache que uma coisa que você fez, né? Isso aqui que eu fiz tá perfeito. Nossa, tá perfeito. Tá perfeito para você. Pode ser que para mim não esteja. Então, entenda que podem ter erros, né? Talvez para você aquilo ali não seja um erro, para uma outra pessoa seja. Então, para ela já não tá perfeito. O perfeito é uma questão de ponto de vista. E vai ser muito mais saudável se você parar de focar no perfeito e começar a focar em aperfeiçoamento. E acima de tudo, focar em realizar as coisas, em concluir as coisas e não deixar que esse perfeccionismo que está ali encobrindo uma procrastinação de não sou bom o bastante, vou deixar para depois, daqui a pouco eu faço, te afaste e te distancie daquilo que você quer fazer. Mais importante do que você ser uma pessoa, né, que fala, eu sou perfeccionista e é isso mesmo, sou assim. Pense por um lado oposto de você ser uma pessoa que realiza coisas, que finaliza coisas. Não tem aquela frase que fala que feito é melhor que perfeito? Esse feito é melhor que perfeito, não vamos confundir aí com uma coisa que seja feita de qualquer jeito, né? Que seja desleixada, não é isso. Mas é você entender que você tem sim capacidade de concluir alguma coisa, que você pega essa ideia e você vai nela até o final. Você realiza algo e não fica parando por conta de perfeccionismo ou de procrastinação e de achar que você ainda não está no seu momento ideal. Fez sentido para você esse assunto de perfeccionismo e procrastinação? Você já tinha pensado em correlacionar esses dois aspectos, essas duas palavras? Para mim elas fazem muito sentido, uma parece que não vive sem a outra, e eu tento sempre olhar de uma forma real para essas situações e entender aqueles momentos onde eu estou agindo de uma forma perfeccionista e trabalho na minha mente isso que a gente falou aqui. Fez sentido esse assunto para vocês de perfeccionismo e procrastinação? Você já tinha pensado em correlacionar essas duas palavras? Nunca tinha imaginado que elas teriam tanta ligação uma com a outra? Para mim elas são assim, como eu falei, são irmãs, andam de mãos dadas, uma parece que não vive sem a outra, e eu tento sempre olhar com olhos mais reais para essas situações onde eu me vejo procrastinando ou onde eu me vejo sendo muito perfeccionista. Tento trazer sempre esse olhar de eu não sou tão importante assim, isso aqui, né? As pessoas não estão tão aí para mim e eu posso fazer mesmo, e aquilo, se tiver errado, a pessoa vai seguir a vida dela, nem vai se lembrar disso, eu que vou ficar com essa história na minha cabeça aqui o tempo inteiro. E penso também que errar faz parte do processo, eu sou uma pessoa humana, eu vou errar sim, e isso não é motivo de vergonha ou de cobrança ou de me diminuir como ser humano. Até porque o que eu faço, quem eu sou, não se resume a esse episódio em específico, né? Imaginar que você é muito mais do que aquele recorte do dia em que você errou vai te trazer um pouco mais de paz para o seu coração e começar a olhar para os seus erros como fonte de aprendizado e não como algo para você ficar aí se martirizando e se cobrando muito, beleza? Ufa! Fiz o vídeo depois de tanta procrastinação e umas doses aí de perfeccionismo, consegui gravar
E, gente, nem doeu tanto assim. Tá vendo como essa história de procrastinação e perfeccionismo, depois que a gente passa, né, por aquilo que tava procrastinando, você vira e fala assim, ah, mas era só isso que eu tinha que fazer? Muitas vezes era só isso que você tinha que fazer. Fazer, é isso que você tem que fazer. Realizar as coisas que você se propõe. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido bom para você entender um pouco mais sobre perfeccionismo, procrastinação, que tenha acendido aí umas luzinhas na sua cabeça. Quem sabe você tá aí procrastinando e agora vai começar a repensar, né, sobre esse assunto. Se você é uma pessoa perfeccionista, procrastinadora, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou adorar saber, trocar mais ideias com você sobre isso. E como eu te falei, esse canal está em construção e é normal, né, que esse perfeccionismo apareça em alguns momentos, que os errinhos aconteçam em alguns momentos, mas para mim a evolução é muito importante a sua participação. Então, se você quiser, e eu quero muito, tá, que você deixe aqui embaixo um comentário sugerindo temas de vídeo e contando o que mais você gostaria de ver por aqui, se você gostou, se você não gostou desse assunto, para que eu produza mais conteúdos e continue evoluindo e continue tendo uma troca muito boa com você aqui nesse canal do YouTube. Combinado? Um beijo e até a próxima!